É alarmante constatar que mais de 6,2 milhões de cidadãos estadunidenses convivem atualmente com insuficiência cardíaca, sendo que a maioria absoluta desconhece por completo sua condição. Dados divulgados no Journal of Cardiac Failure revelam que aproximadamente 75% dos indivíduos que apresentam sintomas iniciais da doença tendem a atribuí-los ao processo natural de envelhecimento ou à falta de condicionamento físico. Quando finalmente buscam assistência médica, o músculo cardíaco já perdeu, em média, 30% ou mais de sua capacidade funcional. Tal constatação é perturbadora. Quase um terço da força vital do coração já se encontra comprometida. O aspecto mais inquietante, entretanto, reside na constatação de que intervenções precoces poderiam retardar ou até mesmo reverter até 40% da progressão da insuficiência cardíaca. Não obstante, o indivíduo médio ignora os sinais de alerta por um período que varia entre 2 e 3 anos. Enquanto o órgão emite sucessivos pedidos de socorro, o paciente prossegue sua rotina como se tais manifestações fossem meros ruídos de fundo, desprovidos de significado clínico. É possível que, neste exato momento, o coração esteja transmitindo sinais críticos. Especialistas em cardiologia identificam até 10 indícios distintos que o corpo pode apresentar. Alguns são tão evidentes que pareceriam impossíveis de passar despercebidos. Contudo, milhões de pessoas deixam de reconhecê-los diariamente, pois tais sintomas se confundem com sensações cotidianas, compartilhadas por grande parte da população. Nos últimos 30 dias, o leitor já experimentou fadiga incomum após atividade simples? Sentiu-se ofegante ao subir um único lance de escadas? Despertou durante a noite com dificuldade para respirar? A resposta afirmativa a qualquer uma dessas perguntas exige atenção imediata. Pesquisas conduzidas pela Mayo Clinic demonstram que a insuficiência cardíaca não se instala de forma abrupta. Trata-se de um processo insidioso que se desenvolve ao longo de 7 a 10 anos, mediante o acúmulo progressivo de pequenas disfunções. Mês após mês, ano após ano, o músculo cardíaco sofre desgaste gradual, muitas vezes imperceptível. O aspecto mais cruel reside no fato de que, no momento do diagnóstico, o coração já perdeu entre 40% e 50% de sua capacidade de bombeamento. Metade da força vital do órgão se esvai antes mesmo que o paciente suspeite de qualquer anomalia. A esperança, no entanto, reside na capacidade de identificar os sinais precoces. Compreender as mensagens que o corpo envia confere ao indivíduo o poder de alterar o curso da doença antes que ela se consolide. Para elucidar o funcionamento interno do coração, é necessário visualizar seus 4 compartimentos operando em perfeita sincronia. O sangue retorna do corpo para o lado direito, é direcionado aos pulmões para oxigenação, retorna ao lado esquerdo e, finalmente, é distribuído para nutrir todas as células do organismo. Esse mecanismo, elegante e eficiente, mantém-se em equilíbrio até que disfunções comecem a surgir. As complicações geralmente têm origem no lado esquerdo, onde o ventrículo enfrenta seu maior desafio. Responsável por impulsionar o sangue por todo o corpo contra uma pressão considerável, esse compartimento é o primeiro a apresentar sinais de fraqueza. Quando a resistência vascular se eleva ou a força de contração diminui, o fluxo sanguíneo começa a se acumular, gerando um verdadeiro congestionamento no sistema circulatório. O sangue, incapaz de avançar com eficiência, reflui para os pulmões, desencadeando uma série de complicações. Nesse estágio, o paciente experimenta uma sensação análoga ao afogamento, embora permaneça em um ambiente completamente seco. O primeiro sinal de alerta manifesta-se na forma de dispneia, que não deve ser confundida com a falta de ar decorrente de esforço físico intenso. Trata-se de uma dificuldade respiratória desproporcional à atividade realizada, como sentir-se exausto após carregar sacolas de compras ou subir um único lance de escadas. A maioria dos indivíduos racionaliza tais sintomas, atribuindo-os ao sedentarismo ou à idade avançada. Ao observar que pessoas próximas enfrentam dificuldades semelhantes, tendem a normalizar o quadro, embora se trate de uma condição patológica. À medida que o ventrículo esquerdo perde força, inicia-se o acúmulo de líquido nos pulmões, condição conhecida como edema pulmonar. Estudos realizados pela Johns Hopkins Medicine indicam que esse acúmulo pode reduzir em até 50% a capacidade de troca gasosa. A sensação é comparável à de respirar através de uma esponja encharcada. Diante desse cenário, recomenda-se a adoção de um diário respiratório, no qual o paciente deve registrar os episódios de falta de ar e classificá-los em uma escala de 1 a 10. Caso a intensidade atinja 5 ou mais em atividades antes consideradas triviais, trata-se de um sinal inequívoco de alerta.
Outro método eficaz consiste no teste da fala. Se o indivíduo não conseguir pronunciar uma frase completa sem interromper a respiração durante atividades leves, deve procurar assistência médica em até 24 horas. Além disso, ao despertar, antes de levantar-se, é recomendável realizar 3 inspirações profundas e lentas, observando possíveis sensações de peso ou aperto no peito. Esse procedimento, que demanda apenas 30 segundos, pode revelar alterações precoces. Paralelamente, a redução do consumo de sódio para menos de 1.500 mg diários demonstrou reduzir o acúmulo de líquidos em 30% em apenas 2 semanas. O segundo sintoma relevante consiste em uma fadiga avassaladora que transcende o cansaço comum. Quando o coração não consegue bombear sangue de forma eficiente, os tecidos deixam de receber o oxigênio necessário para a produção de energia. Não se trata de um esgotamento após um dia agitado, mas de uma exaustão profunda, na qual atividades rotineiras, como dobrar roupas ou permanecer sentado à mesa, tornam-se extenuantes. Segundo o American College of Cardiology, 94% dos pacientes com insuficiência cardíaca relatam a fadiga extrema como sintoma mais debilitante, frequentemente manifestando-se entre 6 e 12 meses antes do diagnóstico. Quando a eficiência cardíaca cai abaixo de 40%, os músculos recebem até 60% menos oxigênio durante atividades cotidianas. Para monitorar essa condição, sugere-se a elaboração de um gráfico diário de energia, avaliando os níveis matinais e noturnos, além das atividades realizadas, em uma escala de 1 a 10 scores consistentemente inferiores a 4, especialmente pela manhã, após uma noite de sono, indicam um problema grave. A divisão das tarefas em blocos de 20 minutos, intercalados por períodos de descanso de 10 minutos, demonstrou reduzir a sobrecarga cardíaca em 35%, conforme estudos do National Institute on Aging, além de aumentar a produtividade. A adoção de 5 ou 6 refeições leves ao longo do dia, em substituição a 3 refeições volumosas, também é recomendada, uma vez que grandes porções desviam o fluxo sanguíneo para o sistema digestivo, exigindo maior esforço do coração. Caso o indivíduo necessite de mais de uma cesta diária e ainda assim acorde exausto, deve agendar uma consulta médica ainda na mesma semana. O terceiro sinal de alerta manifesta-se por meio de palpitações ou ritmo cardíaco irregular. O organismo, ao detectar níveis insuficientes de oxigênio na circulação, acelera os batimentos na tentativa de compensar a deficiência. A lógica subjacente é simples: se cada contração não impulsiona sangue suficiente, o aumento da frequência poderia suprir essa lacuna. Contudo, essa estratégia apresenta uma falha crítica. Quando o coração bate em ritmo acelerado, não há tempo suficiente para o preenchimento adequado entre os batimentos, resultando em menor volume de sangue bombeado a cada contração. O órgão trabalha em regime de sobrecarga, porém com eficiência reduzida, gerando um ciclo de exaustão progressiva. Desenvolver insuficiência cardíaca em até 70% nos 5 anos subsequentes. Esse fenômeno, denominado nictúria, não deve ser confundido com a poliúria noturna associada a distúrbios metabólicos, como o diabetes mellitus. No contexto da disfunção cardíaca, a redistribuição hídrica ocorre em decorrência da incapacidade do coração em manter um débito adequado durante o dia, levando ao acúmulo de fluidos nos membros inferiores. Ao assumir a posição supina, a pressão hidrostática diminui, permitindo que o líquido retido retorne à circulação central, sobrecarregando os rins e estimulando a diurese. Estudos conduzidos pelo European Journal of Heart Failure demonstram que a nictúria persistente, definida como mais de 2 micções noturnas por noite, está diretamente correlacionada com a gravidade da disfunção ventricular esquerda. A avaliação clínica deve incluir a quantificação do volume urinário noturno, que em pacientes com insuficiência cardíaca, frequentemente ultrapassa 35% do débito urinário diário total. Recomenda-se a adoção de um diário miccional, no qual o paciente registre o horário e a quantidade de cada micção, além de eventuais sintomas associados, como dispneia ou edema. Para minimizar esse sintoma, estratégias não farmacológicas podem ser implementadas. A restrição hídrica nas 2 horas que antecedem o repouso noturno reduz significativamente a produção de urina durante a noite, conforme evidenciado por ensaios clínicos randomizados. Além disso, a elevação dos membros inferiores por 30 minutos antes de deitar favorece a redistribuição do fluido acumulado, aliviando a sobrecarga renal.
A utilização de meias de compressão graduada durante o dia também contribui para a redução do acúmulo de líquido periférico, diminuindo a necessidade de micções noturnas. A oitava manifestação de alerta consiste na perda progressiva de apetite, acompanhada de sensação precoce de saciedade. Esse sintoma, frequentemente subestimado, decorre de múltiplos mecanismos fisiopatológicos. A congestão hepática e intestinal, resultante da hipertensão venosa sistêmica, compromete a motilidade gastrointestinal e a absorção de nutrientes. Paralelamente, a redução do fluxo sanguíneo esplâncnico desencadeia um estado inflamatório crônico, com liberação de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa-TNF e a interleucina 6 e L6 que suprimem o apetite e aceleram o catabolismo muscular. Dados do Journal of the American College of Cardiology indicam que até 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca avançada apresentam desnutrição, condição associada a um prognóstico desfavorável e maior mortalidade. A avaliação nutricional deve incluir a mensuração do índice de massa corporal, IMC, a circunferência do braço e a dosagem sérica de albumina, pré-albumina e colesterol total. A suplementação calórico-proteica, quando indicada, deve ser iniciada precocemente, preferencialmente sob supervisão de um nutricionista especializado em cardiologia. Para melhorar a ingestão alimentar, recomenda-se a adoção de refeições pequenas e frequentes, com alto teor calórico e proteico, evitando alimentos de difícil digestão. A ingestão de líquidos durante as refeições deve ser limitada, a fim de reduzir a distensão gástrica e a sensação de plenitude. A suplementação com ômega 3 em doses de 1 a 2 gramas diárias demonstrou, em estudos clínicos, reduzir a inflamação sistêmica e melhorar o estado nutricional em pacientes com insuficiência cardíaca. Além disso, a atividade física leve, como caminhadas curtas, pode estimular o apetite e melhorar a função gastrointestinal. Trabalha sob uma carga excessiva para bombear sangue contra a resistência vascular aumentada. Com o tempo, essa sobrecarga crônica leva à hipertrofia do ventrículo esquerdo, um mecanismo compensatório inicial que, paradoxalmente, compromete a função diastólica e sistólica do coração. Estudos epidemiológicos demonstram que indivíduos com hipertensão arterial não controlada apresentam um risco até 4 vezes maior de desenvolver insuficiência cardíaca, em comparação com normotensos. A persistência da pressão arterial elevada também acelera a aterosclerose, reduzindo a complacência vascular e aumentando a pós-carga, o que perpetua o ciclo de disfunção miocárdica. Outro fator etiológico relevante é a doença arterial coronariana, responsável por aproximadamente 60% dos casos de insuficiência cardíaca em países desenvolvidos. A isquemia miocárdica, resultante da obstrução das artérias coronárias, provoca necrose tecidual e fibrose, comprometendo a contratilidade do músculo cardíaco. Mesmo episódios isquêmicos subclínicos, não diagnosticados, podem levar a um remodelamento ventricular adverso, caracterizado por dilatação das câmaras e redução da fração de ejeção. A revascularização precoce, seja por intervenção percutânea ou cirúrgica, demonstrou reduzir em até 30% o risco de progressão para insuficiência cardíaca em pacientes com doença coronariana estabelecida. As valvopatias, particularmente a estenose aórtica e a insuficiência mitral, representam uma causa mecânica significativa de insuficiência cardíaca. A estenose aórtica, ao impor uma obstrução ao fluxo sanguíneo, força o ventrículo esquerdo a gerar pressões sistólicas elevadas, resultando em hipertrofia concêntrica e disfunção diastólica. Já a insuficiência mitral, ao permitir o refluxo de sangue para o átrio esquerdo durante a sístole, aumenta o volume diastólico final e a pressão de enchimento ventricular, culminando em dilatação e disfunção sistólica. O tratamento cirúrgico ou percutâneo dessas valvopatias, quando indicado, pode reverter parcialmente o remodelamento ventricular e melhorar a sobrevida em até 50% dos casos. As miocardiopatias, tanto as de origem genética quanto as adquiridas, constituem outra categoria etiológica importante. A miocardiopatia hipertrófica, frequentemente associada a mutações nos genes que codificam proteínas do sarcomero, caracteriza-se por hipertrofia ventricular assimétrica e obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. Já a miocardiopatia dilatada, de etiologia multifatorial, envolve dilatação progressiva das câmaras cardíacas e redução da contratilidade, podendo ser desencadeada por infecções virais, exposição a toxinas ou doenças autoimunes. O manejo dessas condições requer uma abordagem individualizada, com ênfase no controle dos sintomas e na prevenção de arritmias potencialmente fatais.
Por fim, fatores de risco modificáveis como diabetes mellitus, obesidade e tabagismo desempenham um papel crucial na patogênese da insuficiência cardíaca. O diabetes, em particular, está associado a um risco 2 a 4 vezes maior de desenvolver a doença, devido aos efeitos diretos da hiperglicemia sobre o miocárdio, incluindo glicação de proteínas estruturais e disfunção endotelial. A obesidade, por sua vez, contribui para o aumento do volume sanguíneo circulante e da demanda metabólica, sobrecarregando o coração. Estudos clínicos demonstram que a perda de peso sustentada, em conjunto com controle glicêmico rigoroso, pode reduzir em até 25% a incidência de insuficiência cardíaca em pacientes de alto risco. A cessação do tabagismo, por sua vez, diminui em 30% o risco de eventos cardiovasculares adversos, incluindo a progressão para a insuficiência cardíaca. A sobrecarga hemodinâmica prolongada associada a hábitos laborais excessivos, incluindo jornadas estendidas, trabalho em finais de semana e ausência de períodos adequados de recuperação, configura-se como um fator de risco significativo para a disfunção cardíaca. Ademais, antecedentes de infarto agudo do miocárdio representam um dos principais preditores de insuficiência cardíaca subsequente. Durante um evento isquêmico, a necrose de porções do miocárdio, decorrente da interrupção do fluxo sanguíneo, resulta na substituição do tecido contrátil por fibrose cicatricial. Essa alteração estrutural compromete permanentemente a capacidade de bombeamento do coração, limitando sua eficiência funcional. Contudo, é fundamental destacar que 2 dos principais determinantes da insuficiência cardíaca, a resistência à insulina, o diabetes mellitus tipo 2, a obesidade e o tabagismo, encontram-se em grande medida sob controle individual. Diferentemente de predisposições genéticas imutáveis, esses fatores estão intrinsecamente ligados a escolhas comportamentais, sobre as quais o indivíduo exerce considerável influência. Além disso, observa-se que tanto a hipertensão arterial quanto os eventos isquêmicos frequentemente decorrem de desequilíbrios metabólicos, como a resistência insulínica e o diabetes, reforçando a interdependência entre os fatores de risco modificáveis e a saúde cardiovascular. Diante dessa complexidade, a prevenção e o manejo da insuficiência cardíaca exigem uma abordagem sistêmica, estruturada em 3 pilares fundamentais: a otimização da nutrição, a promoção da atividade física regular e o cuidado com o bem-estar emocional. No que tange à alimentação, a eliminação de açúcares refinados, óleos vegetais industrializados e alimentos ultraprocessados constitui a medida mais impactante para a preservação da função metabólica e cardíaca. Embora a transição para uma dieta baseada em alimentos in natura possa parecer desafiadora, trata-se de uma estratégia essencial para mitigar os danos ao sistema cardiovascular. Em situações em que a obtenção de nutrientes por meio da alimentação não é suficiente, a suplementação direcionada pode desempenhar um papel complementar. Para a saúde cardíaca, recomenda-se a inclusão de ômega 3, especialmente em indivíduos com consumo insuficiente de peixes gordurosos, além da avaliação dos níveis séricos de vitamina D, cuja deficiência está associada a maior risco cardiovascular. Outro marcador relevante é a homocisteína, um aminoácido inflamatório que, quando elevado, contribui para a patogênese de doenças cardíacas. Estudos indicam que aproximadamente 50% da população apresenta variações genéticas que dificultam o metabolismo da homocisteína, tornando a suplementação com nutrientes específicos, como vitaminas do complexo B, uma medida protetora. A prática regular de atividade física, por sua vez, não deve ser encarada como uma obrigação restrita a sessões extenuantes em academias, mas sim como um componente integrado ao cotidiano. A incorporação de movimentos simples, como o uso de escadas em detrimento de elevadores, a escolha por estacionamentos mais distantes e a manutenção de um padrão mínimo de passos diários, reflete uma abordagem mais sustentável e alinhada com a fisiologia humana. O sedentarismo prolongado, característico de estilos de vida contemporâneos, compromete não apenas o gasto energético, mas também a circulação sanguínea, a função cognitiva e a regulação metabólica. Nesse contexto, a atividade física regular atua como um estímulo multifacetado, promovendo adaptações benéficas em diversos sistemas orgânicos. Por fim, o equilíbrio emocional emerge como um elemento frequentemente subestimado na prevenção cardiovascular. A exposição crônica ao estresse, à ansiedade e à depressão exerce efeitos deletérios sobre o sistema nervoso autônomo, a pressão arterial e a resposta inflamatória, acelerando o processo de deterioração cardíaca.
Embora a maioria das pessoas reaja passivamente às circunstâncias externas, é possível assumir o controle ativo da saúde mental por meio de práticas como a meditação, a terapia cognitivo-comportamental e a construção de resiliência psicológica. A capacidade de cultivar a serenidade interna, independentemente de fatores externos, não apenas aprimora a qualidade de vida, mas também reduz o risco de descompensação cardíaca. Embora a insuficiência cardíaca seja mais prevalente em indivíduos com idade superior a 50 anos, sua incidência em faixas etárias mais jovens, incluindo adultos na terceira e quarta décadas de vida, tem aumentado em paralelo ao crescimento das taxas de obesidade e doenças metabólicas. Em pacientes jovens que apresentam sintomas sugestivos de disfunção cardíaca na ausência de fatores de risco clássicos como hipertensão ou diabetes, é imperativo investigar possíveis alterações valvares ou doenças pulmonares subjacentes. Independentemente da idade, entretanto, é crucial reconhecer que o organismo humano possui uma notável capacidade de regeneração. A identificação precoce de sinais de alerta e a adoção de medidas corretivas podem não apenas prevenir a progressão da doença, mas também restaurar parcialmente a função cardíaca. Embora a prevenção seja indiscutivelmente mais eficaz do que o tratamento de condições estabelecidas, mesmo em estágios avançados, intervenções comportamentais e terapêuticas podem promover melhorias significativas. O coração, responsável por aproximadamente 100.000 batimentos diários, opera de forma ininterrupta e silenciosa, assegurando a perfusão tecidual e a manutenção da vida. Diante de sua importância vital, é imperativo que se dedique atenção, cuidado e respeito a esse órgão. Os sinais sutis, como dispneia, fadiga persistente e edema periférico, não devem ser negligenciados ou atribuídos a causas transitórias. Trata-se, na verdade, de manifestações precoces de um sistema em sofrimento, solicitando intervenção imediata. A negligência desses alertas pode resultar em consequências irreversíveis, enquanto a ação proativa oferece a possibilidade de preservar não apenas a saúde cardiovascular, mas também a qualidade de vida. Portanto, a responsabilidade individual na promoção da saúde cardíaca não pode ser subestimada, devendo ser encarada como um compromisso contínuo e prioritário.